Então, o último encontro da nossa disciplina, da disciplina Processos Interativos, Professor, Aluno, Conhecimento, em que nós estamos fechando algumas discussões e deixando também algumas problematizações para que vocês realmente continuem essa interação, pois nós estamos falando da interação de professor, aluno e conhecimento que nunca acaba, né? Mesmo quando o professor e o aluno não estão mais juntos, essa interação com o conhecimento continua, né? Ad infinitum. Lembra do exemplo do infinito? Por quê? Porque eu trabalho com a mediação da linguagem, com o processo mental, que continua acontecendo, né, assistematicamente, de uma forma que eu não consigo controlar, né? Mesmo quando eu estou dormindo, eu tenho as minhas interações que eu fiz lá quando eu tinha 7 anos, nem faz tanto tempo assim, né, pessoal? Lá quando eu tinha 7 anos, as interações que eu tive com os conhecimentos, né, nos contextos de alfabetização, no contexto depois de magistério, quando eu fui fazer magistério, que eu fui normalista, né, tudo isso está dentro de mim e continua interagindo, continua acontecendo essa relação. Ela não para, né? Até o momento em que o meu cérebro parar de funcionar e, consequentemente, eu morrer, essa interação vai continuar acontecendo. Por isso eu posso pensar nas mudanças linguísticas, né? A língua muda sem cessar e não pode continuar funcionando se não mudando, né? Bali nos diz isso, né? A língua só acontece e só pode continuar existindo se ela continuar mudando, senão ela vai ser uma língua morta. Língua, como nós conhecemos tantas línguas mortas, o Esperanto, por exemplo, a língua ela vai se modificando e, como tal, ela continua existindo. O latim, se não tivesse sofrido todas as suas variações, se unindo a outras línguas, ele teria morrido, mas o latim continua existindo dentro, principalmente, da língua portuguesa, né? Dentro do étimo do sentido etimológico de cada uma das palavras, você encontra lá, né, a pitadinha da língua latina. Por quê? Porque ela mudou. A partir do momento que uma língua não muda, ela morre. E se a língua está dentro, né, do processo de linguagem, né, e nós somos linguagem, porque a linguagem é o processo mental, a partir do momento que eu não mudo também a minha língua, né, eu também morro. Né? Morro dentro desse processo interativo. Por isso a importância de nós pensarmos na língua como evolução, na língua como processo de mutabilidade, na língua como processo de criação, na língua como processo de vida. Né? Processo interativo é vida, né? É pulsação, a língua pulsa. Né? Em todos os momentos a língua está se modificando, mesmo quando não se percebe esse fenômeno. Eu estou conversando com vocês agora e a língua mudou, tanto para mim quanto para vocês, enquanto a gente estava conversando. Você pode realmente não perceber isso, mas a partir do momento que você levantar dessa cadeira onde você está sentado, né, aonde você esteja, você não vai ser a mesma pessoa que sentou quando começou a ouvir a professora Regina. E a partir do momento que você não vai ser a mesma pessoa, até a língua também não vai ser a mesma. Tá? Eu não estou falando de língua no sentido estrito da palavra, língua francesa, língua inglesa. Eu estou falando de língua no sentido dessa ferramenta que eu me utilizo para propor a cadeia de significação, correto? Pode-se observar, por exemplo, nos diversos termos e novas palavras que surgiram nas últimas décadas, como videocassete. Depois, lendo os slides, eu lembrei que nem é mais videocassete, né, pessoal? É DVD, né? Deletar, hipermercado, a lipo, agora todo mundo fala na lipo, né? Lipo, né? É uma palavra nova aí, né? Nem falamos mais lipoaspiração. Né? Então, com isso, nós devemos pensar que esses termos denotam e demonstram, né, essa mutabilidade da língua. Né? Por isso, professor, pensar nessa mutabilidade quando, né, nós estivermos pensando nesses processos interativos, já que a língua é instrumento, já que a língua é ferramenta, né, como um martelo, como um serrote, né, como qualquer outra ferramenta, eu devo pensar nessa utilização dela. E para pensar na utilização dela, eu tenho que pensar que ela mudou. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu não preciso usar um serrote, eu tenho uma serra elétrica.
né? Então, eu posso continuar me utilizando do serrote? Claro que eu posso continuar, mas a serra elétrica é muito mais eficiente. Então, na hora que eu estiver entrando em relação, pensando nessa relação, nesse processo de interação com o meu aluno de uma forma que seja mais confortável o possível, o mais tranquilo possível, eu devo pensar nessa mutabilidade da língua, né? De que expressões eu vou me utilizar, de que expressões eu vou estar sempre linkando, né? Olha, pessoal, eu quis me referir a essa palavra, né? Inclusive, eu estava brincando com alguns alunos, né? Que eu falei esses dias, né? Nossa, o meu gravador, né? Eles quase não utilizam essa palavra gravador, né? É muito difícil eles utilizarem a palavra gravador. Então, nesse sentido, a lembrança de como é mutável, como é uma ferramenta, a língua muda, né? A maioria dessas palavras, das palavras que nós nos utilizamos, aparece num contexto novo ou modificado pelas novas tecnologias e descobertas. Por outro lado, há uma série de palavras que estão caindo em desuso, né? O fato de uma palavra cair em desuso, nada mais é que a palavra desuso ela não é mais utilizada. O fato dela não ser mais utilizada faz com que ela seja descartada dessa interação. Por quê? Porque a cadeia de significação dela parou. Lembra da cadeia de significação que é necessária para que haja transformação de informação de conhecimento? Parou, estagnou, né? Então, a partir do momento que parou, que não deflagra mais essa série de significados, ela não tem mais por que acontecer, porque ela ser usada, né? Com isso, a necessidade do professor estar sempre conhecendo o outro, né? Conhecendo o seu interlocutor, conhecendo essa subjetividade que ele vai interagir, né? Para que essa cadeia de significações ela seja mais produtiva, profícua, e não que ela seja estagnada, né? No início dos estudos linguísticos, acreditava-se que essa evolução da língua alcançaria logo a sua plenitude e estabilização. Alguns estudiosos acreditavam que a língua ia parar um dia de mudar. E chegou-se à conclusão, como nós vimos nas considerações que fizemos alguns momentos anteriores, nós vimos que parar, né, de que chegar e cortar, né, essa relação de mudança de palavra, né, seria parar de viver, né? Então, viver no sentido mesmo pleno da palavra, né? Viver no sentido de pulsar, a língua pulsa, ela funciona, ela interage, né? Ela é a própria essência do processo interativo que nós estamos trabalhando aqui, que nós estamos conversando. Então, obviamente, se não existe parada nisso, não existe parada da mediação da linguagem. Se não existe um parar na mediação da linguagem, não existe um parar do processo interativo. Por isso que eu estou falando para vocês, processo interativo professor-aluno conhecimento. Acontece numa disciplina? Não. Acontece num ano que o aluno está na escola? Não. Acontece num determinado livro que o aluno trabalha, que você trabalha com o aluno dentro da sala? Não. Acontece a todo momento, em todos os momentos que se passaram, que estão passando. Essa maravilha, esse encanto, esse é o milagre do processo interativo mediado pela linguagem que acontece no contexto da sala de aula, que acontece na família, que acontece a todo momento. Concluindo, entretanto, a língua serve para a comunicação e a comunicação é sempre baseada em novidades e informações que mudam como muda os tempos. Como dizia o poeta Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. Saudades de vocês, até o próximo encontro.